Tá. Vamos lá, a gente falou dos ordinais de modo geral, né? E agora a gente vai provar alguns poucos resultados relacionados a ordinais e boa ordem, de modo que a gente vai caracterizar esse domínio. Tá? Vejam só. Vamos ver se esse piloto está funcionando. Os pilotos estão todos ruins. Piloto? Ai! Na Bahia a gente fala piloto, por isso. Eu também conheço como piloto. O pincel que você chama. Isso, gostoso, adorei. Mas você que é o piloto, né? O pincel é o volante. Depende da alfaiate. Eu acho que é chiclete, sabe? Ah, entendi. É tipo bombril. Bombril. Entendi. Bom, então vejam só, vamos falar agora sobre. Vamos começar começar por aqui. O teorema da boa ordem. Bom, o teorema da boa ordem, dependendo de como você vê ele vai ser um axioma ou vai ser um teorema. Porque ele é equivalente ao axioma da escolha. A gente falou sobre o axioma da escolha, mas falou brevemente, né? O que é o axioma da escolha? Ele diz que todo conjunto tem um conjunto de escolha. Ou seja, fazer em termos de desenhos. Você tem um conjunto de vários conjuntos. O que a gente garante? O que o axioma da escolha garante? O axioma da escolha garante que existe um conjunto que coleciona exatamente um elemento de cada conjunto desse aqui. Certo? Isso tem um caráter que a gente chama de caráter não construtivo. O que isso quer dizer? E por isso gera polêmica com relação ao seu status de axioma. Que é o quê? O fato de que eu não estou dizendo quem é esse conjunto. Eu só estou dizendo que ele existe. Mas peraí, mas quando você falou da axioma da união também, você só falou quem é, que existe alguém que tem uma certa propriedade. Aqui você falou que existe alguém que tem uma certa propriedade. Qual que é o problema? É que o conjunto da união ele é único. Quando eu pego dois conjuntos e eu digo existe um conjunto que é a união deles, esse conjunto é um só. Então ele é totalmente caracterizado pelaquela propriedade. Aqui não. Aqui eu estou dizendo que existe um conjunto que escolhe um elemento de cada, mas eu não estou dizendo quem é exatamente esse conjunto. E aí que vem a questão que é mais estranha. Não dá para dizer, de modo geral. Não dá para dizer de modo geral quem é esse conjunto. Não, pode ser infinitos conjuntos, né? Imagina. Exato, pode ser infinito. Se eu tiver vários aqui, certo? Vai ter um pelo menos para cada um desses. Para cada um desses. O problema é existem certos casos em que você não consegue dizer nenhum. Você só pode dizer existe um. Você não consegue Não formar, existe, não existe um saldo onde você possa existe um e agora eu vou detalhar quem é ele. Que doideira. Existem casos em que dá. Pensa assim, que aqui tem sempre dois elementos. Certo? E existe uma ordem entre eles. Tudo bem? Pensa que, por exemplo,
o conjunto é, esse conjunto aqui, ele é um conjunto de pares ordenados, ou de dois elementos, x tal que x é menor do que y e x e y pertencem a ômega. Certo? Ou seja, são dois, ou melhor, na verdade é um, cada um nem precisa disso. Não precisa nem escrever isso, porque é uma trivialidade, na verdade. Você pode dizer assim, ó, é um conjunto de dois elementos que está contido em ômega. Certo? Esses conjuntinhos aqui. Eu consigo dizer exatamente quem é essa escolha? Consigo. Por exemplo, como são subconjuntos de ômega, o que eu sei que ômega é? Bem ordenado. O que significa isso? Eu consigo dizer quem é menor do que quem. Então eu consigo te dar uma regra de escolha. Eu falo assim, ó, por exemplo, escolha sempre o menor. Aí você definiu exatamente quem é. Dado esse conjunto, eu sei exatamente quem é essa escolha. Certo? O problema é que nem sempre dá para fazer isso. Se tiver um conjunto que não é bem ordenado, Hã? se tiver um conjunto que não é ordenado, que você não consegue... Exato. Na verdade, todos os conjuntos são bem ordenados justamente pelo teorema da boa ordem, mas eles são de modo que você só sabe que existe a boa ordem. Entendeu? Entendi, você não vai ter um critério de desempate sempre igual o maior... Que você consegue descrever caracterizadamente. Por exemplo, se fosse... Isso aqui são subconjuntos dos números reais. Aí não dá. Se for A é subconjunto dos números reais. Ou conjunto das partes de ômega. Certo? Lembra que a gente tem uma relação entre essas duas coisas. Se for um subconjunto de números reais, né, esses elementos aqui, você não tem como fazer isso explicitamente. Por que o ômega é especial? Hã? Por que no caso de ômega é especial? Porque você já tem uma boa ordem dele, porque ele é um ordinal. Você já tem descrita quem é a boa ordem dele. Que é o pertencimento. O pertencimento. Pode falar. Isso é uma proximidade com, por exemplo, os teoremas da incompletude, no sentido de ter uma demonstração. Porque, como você falou, tem uma existência, mas ele não Tem que escrever. não tem como descrever. Tem relação, mas não é tão direta. Então, mas veja assim, ó, isso tem a ver com uma coisa muito importante na nossa teoria da quantificação, que é o seguinte: você pode falar de você distinguir a teoria da quantificação da lógica proposicional, que é o quê? Pensa assim, sua teoria, quando ela fala que existe alguma coisa, isso seria ou não equivalente a dizer quem é essa coisa. Como que eu provo? Eu quero provar alguma coisa assim. Certo? E eu poderia provar assim, ó. Certo? Provar que existe alguém que tem uma certa propriedade é o mesmo que encontrar o indivíduo que tem aquela propriedade? Não. E isso aqui, para a teoria sobre o mundo natural, é bem natural, como poderia dizer, é bastante aceitável. Mas para uma teoria matemática, é menos. Certo? Que é o seguinte, pensa assim, se eu falasse, existe, esse é um exemplo que eu já usei em algum lugar, mas existe alguém que foi o primeiro ser humano a usar o fogo?
certo? Eu posso dizer que sim. Que teoria seria essa? Bom, teoria de que, usamos o fogo, então existe alguém. Humanos são gerados a partir de outros humanos. Certo? Tem coisa linear. De modo bem fundado. Nem sempre, né? Vamos aceitar os propósitos do argumento. Não, mas assim, só para ter uma ideia de que teoria. E aí você fala, temporalmente, dois eventos não podem acontecer exatamente no mesmo tempo, sem considerar relatividade aqui. Então, deve ter ocorrido alguém que... É tipo, quase que por definição tem que existir isso. Não é por definição, tem que provar, mas assim, é algo que você não precisa... É só a matemática da coisa que te dá a existência desse cara. É que tipo... nesse caso não sei, mas tipo, no caso intuitivo é tipo, se existe a definição de ser o primeiro a fazer algo, existe a definição de que seres humanos usam fogo, tipo, a definição de ser o primeiro a fazer algo vai se aplicar em todos os lugares que ela possa se aplicar. Precisa da propriedade ser bem fundada. Porque se não for bem fundado, eu posso sempre encontrar alguém que usou fogo. Sim. Entendeu? Então não é tão imediato assim, não é da definição direta. Não. Você precisa dizer que a geração de seres humanos é bem fundada. Beleza. E você obtém isso como teorema. Agora, isso aqui você não obtém. Por quê? Porque você não consegue inspecionar isso de nenhum modo razoável. Então, vejam só. Por exemplo, você sabe dizer se era do sexo masculino ou feminino? Essa primeira pessoa? Não sabe. Você sabe que existe, mas você não sabe nada sobre essa pessoa, além de que ela existe. É a mesma coisa com o axioma da escolha. Não nesse caso, mas nesse. Você só sabe que existe uma escolha. Certo? É como se eu estivesse dizendo, tá aqui, são vários conjuntos de números reais. Existe um conjunto que tem um elemento de cada um desses? Existe. Mas nesse exemplo aí, nem sendo bem fundado, sabe quem é. Isso, é porque é por outras razões, né? Por razões mais epistêmicas, né? Pelo fato de não terem registros históricos. Por isso que eu falei que é mais fácil perceber essa diferença quando você está... Ninguém filmou. É mais fácil você perceber essa diferença se você pensa em uma teoria sobre o mundo, que a gente está acostumado a ter limitações epistêmicas, do que aqui, né? Certo? Mas então, exatamente, você tem o coração da escolha está dizendo isso. Certo? Como que a gente... Como que ele diz isso? Como que ele expressa? O axioma da escolha ele apenas diz que existe conjunto, mas ele não traz um modo de escolher. Né? Exato, da mesma forma que aqui, Ele não tem uma função universal, por exemplo. que te dá, a única coisa que você sabe é que ele é um conjunto escolha. Da mesma forma que aqui, ó, você prova que existe um primeiro ser humano que usou o fogo, mas você não sabe nada além disso sobre ele. Você não sabe se é homem ou mulher, você não sabe se nasceu na Tanzânia ou na África do Sul. Talvez você saiba algumas outras coisas, você sabe que é na África, entendeu? Mas você não sabe dizer quem é. Mas existem casos que eu vou poder definir uma função que me permite dizer quem é o... Em alguns casos, sim. Em outros, como conjuntos reais, lá não vai ser possível. Em outros, não, exatamente. Posso dizer, por exemplo, existe um ser humano que foi o primeiro a andar na Lua. Eu sei dizer quem é. O Neil Armstrong. Certo? Nesse caso, filmou. Nesse caso, filmou, inclusive. Supostamente. Certo? Então, não são todos os casos, mas assim, a questão é que, de modo geral, você não pode afirmar que você sabe quem é. Mas por que você não faz a equivalência ali entre boa ordem e Aí a a gente vai provar que o teorema da boa ordem, o que o teorema da boa ordem diz? De que todo conjunto pode ser bem ordenado. Certo? Mas você continua sem saber quem é. Exatamente. Ou seja, esse teorema aqui está dizendo que existe uma forma de ordenar os números reais. Você não sei dizer quem é. Eu não sei dizer exatamente quem é essa boa ordem. Que nem assim, se eu tivesse a boa ordem disso, eu conseguiria fazer a escolha, não conseguiria? Por quê? O que eu falei? Olha para cá e pega o Menor. menor. Olha para cá, pega o menor.
qualquer Então outra. teria. Se eu tenho uma boa ordem dos reais, eu tenho uma escolha. Mas eu não tenho nenhum dos dois. Mas é equivalente. Se eu tiver escolha, eu também tenho uma boa ordem. Isso aí, Não, mas aí você não sabe quem você está escolhendo, porque você está equivalendo com o teorema da boa ordem. Não é igual o caso aí do ômega? Se você tem uma boa ordem, você sabe quem você escolhe. Uhum. Esse não é o que chama da escolha? Não, a chama forma da escolha diz só que existe alguém. Então, mas o teorema da boa ordem ele não te dá mais do que só isso? Não. Aí a gente vai provar. Vou provar. Calma, eu só tava Não, motivando. então é porque eu estou pensando na parte daquele primeiro exemplo, porque ele é mais do que. Porque então ele é mais do que essa equivalência, né? Não. Porque o fato de você conseguir saber quem é, no caso do ômega, é porque ele é bem ordenado. Isso, mas esse que é o ponto. É porque ele é bem ordenado por algo que você sabe dizer quem é essa boa ordem. É que ele é mais do que isso. Ah, então ele é mais do que É, Ah, tá, não. É que esse aqui é mais do que isso. Né? Porque eu sei quem é essa boa ordem. Quem que é essa boa ordem? A relação de pertencimento. Ah, entendi. Só, eu digo errado, né? Então, aí provavelmente vai acontecer que todo infinito acima de ômega você não ia conseguir Não, escolher ou tem uma consegue, possibilidade? porque esse que é o ponto. Você não sabe quem é a boa ordem disso aqui, porque isso aqui não é o ordinal. Mas os ordinais você sabe quem é a boa ordem. Então não tem a ver com quão infinito é, Sim. certo? Sim, faz sentido. Os ordinais, se for um ordinal aqui, não importa quem seja o ordinal, você consegue bem ordenar explicitamente. Beleza, como que é que eu escrevo a axioma da escolha? É assim, ó, dado um conjunto A, ou seja, para todo A, assim, existe um conjunto X, certo? Que vai ser a escolha em cima desse A. Aqui a gente precisa ter que o A é diferente de vazio, né? Senão não faz sentido. Que escolhe um elemento de cada A. Ou seja, existe um X, então que existe uma função f. Estou fazendo já agora várias, né? A essa altura do curso, acho que eu posso fazer várias resumos em Vários em três pontinhos. Exato. Que vai de A em X certo? Tá aqui, ó, tá vendo? Esse conjunto aqui, eu estou dizendo quem é a escolha dele. Essa é a função, tá vendo? Então aqui, F está aqui para todo Y em A, certo? Para todo elemento de A, F de Y pertence a Y. Certo? Eu vou ir no finalzinho, só repete o final. Isso aqui eu só estou dizendo que existe uma coisa que é função, tem domínio A, tem contradomínio X, e é tal que, para todo elemento de A, o F dele está nele. Pensa assim, ó, esse aqui é, sei lá, A, B, C. Esse aqui vai ser, eu vou escolher o C. Então a função do conjunto ABC é C, que é um membro dele. Certo? Ou seja, escolhe um elemento de Y. Beleza? Agora é o teorema da boa ordem. Isso aqui é assim, o fato de a gente chamar isso de teorema é só histórico, tá? Porque eles são equivalentes, você poderia ter um axioma da boa ordem. A gente chama de teorema da boa ordem por motivos históricos, que é o seguinte: o Zermelo, no artigo que é de 1908, que ele introduz a teoria dos conjuntos modernos, ele chama esse aqui de axioma da escolha, e um dos resultados do artigo é provar a teoria da boa ordem. Certo? Então, essa é a razão histórica da gente chamar desse jeito. E o teorema da boa ordem diz o quê?
Basicamente que qualquer conjunto pode ser bem ordenado. Então, todo A existe R, que é uma relação entre A e A, ou seja, tendo o produto cartesiano, e R é boa ordem. Isso aqui é um resumo grande, né? O que é? A relação transitiva, assimétrica, irreflexiva e é bem fundada. Certo? Vamos lá. Vejam que esse resultado ele é muito interessante. Por quê? Se a gente mostrar que todas as boas ordens são representadas por esse conceito que quer representar ordens, que são os ordinais, então quer dizer que o quê? Todo mundo pode ser mapeado em um ordinal. Os ordinais, eles conseguem recolher todas as informações. Eles recolhem todas as informações dos conjuntos. De algum modo. Como que a gente prova isso? Eu já expus um pouco de qual é a ideia, né? Daqui para cá, o que eu faço? Eu já disse o que eu faço. Ou seja, eu assumo isso e tenho que provar isso. Como que a gente faz? É só dizer quem é essa F. Quem é essa F? Eu pego a boa ordem e eu digo que escolha sempre o menor elemento daquela ordem. Sabe? A gente já fez isso. Então, assumindo a boa ordem, o que a gente faz? Então, existe uma relação R bem fundada em A, né? Num conjunto qualquer A. O que a gente faz agora? Define quem é essa função. Quem que vai ser essa função? F de x vai ser y, tal que y é o menor elemento de A. É meio chato escrever isso em fórmula de primeira ordem, por isso que eu Eu ia comentar isso. Que você... chato. Não precisa fazer, não. Assim, só fazer uma vez, só pra gente praticar. O que é isso aqui? Quer dizer que F é conjunto de par ordenado que pertence a cartesiano, certo? Tal que o quê? Tem que dizer que y é o menor elemento de x, eu tenho que falar isso, né? Ou seja, para todos z pertencentes a x, z igual a y, ou y se relaciona, é menor, né? Na relação R do que z. Certo? Tudo bem? Teria como provar o quanto fazendo o contrário? Como assim? Assumindo um e provando o outro? É. É isso que a gente vai fazer. Estou dizendo que é equivalente, então eu tenho que assumir vai um e fazer provar o assim. outro, depois esse e provar esse. Ah, tá. Beleza, deixa isso então como exercício. Provar que essa função de fato satisfaz essa propriedade. É tranquilo. Então a gente só vai provar junto de um lado, né? Não, assim, o ponto é só que. Você tá falando pra gente provar sozinho. Não outra ordem. Eu já fiz a prova, esse é o ponto. O ponto principal da prova é perceber que essa é a função.
Provar isso é só seguir, digamos, um pouco mais mecânico. Né? Prova assim. Só para lembrar, Se tiver dúvida, depois você me mostra, eu falo. Eu lembro ano passado que eu fiquei fazendo isso. Eu fiquei um mês. Tentando. Não entendi nada. Você entendeu agora? Não, agora tá outra caminhada. Mas as propriedades formais de uma boa ordem, ela é Transitiva, irreflexiva irreflexiva, assimétrica Bem e fundado. bem fundada. bem fundada. Que no caso isso seria uma ordem não estética. Ela é uma ordem estrita, né? É de totalidade, não? Isso, assim, Ah, é falta de totalidade. se é a totalidade, é uma ordem total. É uma ordem linear. A boa ordem, a gente está falando só de ordens estritas porque nós sabemos, a gente está sempre pensando no pertencimento, né? Lembra? E o pertencimento é estrito. Mas poderia ser diferente, a gente poderia definir todas essas coisas em função da ordem não estrita. Seria parecido. E a boa fundação é o quê? Todo subconjunto tem um fundo, ou seja, um requadro. Agora, a outra direção, ou seja, assumindo que a gente tem uma axioma da escolha, provar a boa ordem. Como que faz isso? Esse que é o mais difícil, na verdade. Por isso que o Zé Mello põe desse jeito. Então aqui e prova isso. Que é a parte mais difícil. Daqui para cá é fácil. Daqui para cá é mais difícil. Como é que faz? A ideia é a seguinte. A gente tem que fazer, a gente tem que usar algum artifício para, fazendo a escolha, gerar uma boa ordem. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar aqui um exemplo. Acho que tem no vídeo, acho que algo parecido com isso que eu fiz, né? Que é você ver um exemplo. Pense isso aqui. Eu quero bem ordenar isso. Certo? É claro, caso finito a gente sempre consegue bem ordenar isso, né? Isso não é um problema. É só dizer explicitamente uma boa ordem. Se é finito, eu consigo escrever explicitamente uma boa ordem. Então, qual que é a ideia? A ideia é usar o axioma da escolha no conjunto das partes. Então, quem que é o conjunto das partes disso? É o conjunto vazio. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Isso aqui é um conjunto. Certo? O conjunto das partes dele é um conjunto. Existe a escolha? Existe. Né? O axioma eu estou assumindo o axioma da escolha agora. Existe a escolha dele? Existe. Então, o que seria a escolha? Eu tenho que tirar esse zero, né? Porque ele não tem escolha. Então é o conjunto das partes sem o vazio. Qual que é a escolha desse conjunto? Só tem um para escolher, então esse é 1. 2. Agora começa a provar. Eu não sei quem é a escolha. Mas tudo bem, mas o ponto é, tem uma escolha. Vamos só para efeito de entendimento dizer quem é essa escolha. Quem você escolhe ele em mente? 2. Olha a interativa. Quem que você escolhe ali? eu. 1. Quem que você escolhe aqui? 3. Quem que você escolhe aqui? 2. 2. Quem ganhou? 1, 2, 3. Não importa quem é essa escolha, a gente vai conseguir usar isso para gerar uma boa ordem. Como que a gente faz? A gente define recursivamente assim.
F Se fosse o menor, teria que ser, aí seria, você impõe, né? Seria 1, 2, 3, 1, 2, 1. É, se fosse menor. Não importa. É que aqui você pode fazer isso. Mas você tem que pensar que você está tentando pensar num caso que você não saberia quem é a escolha. Tem que funcionar de qualquer jeito. Qual que é a ideia? É você fazer assim, ó. Eu quero escolher quem é o primeiro elemento. Quem que é o primeiro elemento? É o f de 0. Quem que é o f de 0? Vai ser a escolha, digamos que a função escolha é a função E. Certo? O 0 é a escolha do quê? Eu ainda não escolhi ninguém, então eu coloco o conjunto inteiro. Quem é o segundo elemento? Quem que vai ser essa escolha? 2. Agora, quem que vai ser o segundo? Quem que vai ser o segundo? Eu vou escolher e tirar todas as escolhas que já foram feitas. Ou seja, é a escolha do 1, 2, 3 menos o conjunto 2, que é o conjunto que já foi escolhido. Aí vai dar a escolha entre 1 e 3. Quem foi escolhido entre 1 e 3? 1. É um algoritmo. É uma definição recursiva. Né? Quem que é o 2? Vai ser a escolha entre o menos aqueles que já foram escolhidos, que é o 1 e o 2. Isso vai dar 3. Perceberam? Eu consegui fazer uma ordem em cima deles. Certo? Uma boa ordem. Escolher o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, e assim por diante. Certo? Como que a gente faz isso de modo geral? Usa a definição recursiva. Ironicamente, o exemplo ilustrativo do Alfredo, ele realmente não tinha como saber escolher, né? Porque ele que escolheu, entendeu? Hã? Você realmente não tinha como saber qual número escolher na hora que você estava fazendo, porque você pediu pra gente escolher, você não sabia qual número a gente tinha que escolher. Esse exemplo ilustrativo fez uma mímica. Não percebi isso, não. Você vai fazer uma definição geral. Que faz exatamente isso. É. Mas é exatamente isso. Isso aqui é Não, a... mas pra qual? Sem dizer qual é a escolha. É geral. Né? Aham. Agora eu não sei como é que faz isso. O que a gente tem pode ser uma das coisas, certo? Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É considerar que é a função escolha do quê? Do conjunto das partes menos o conjunto vazio em A. Certo? Ô, Fred, rapidinho. Você não poderia fazer mais um, né? Tem que acabar aí. Acabou, né? Eu tenho 3 elementos só. Se você faz um F de 3, vai dar vazio, né? Exato. Não, você já está percebendo que as boas ordens estão ligadas aos ordinais. Né? Como se queria. Beleza, agora o que a gente precisa fazer? Dado que eu tenho um conjunto escolha, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função dos ordinais em A, certo? De tal modo que eu faço o quê? Eu digo recursivamente quem é ela. Quem que é o f de alfa mais 1, né? Lembra que agora a gente precisa fazer isso
em dois casos, né? O caso limite e o caso... Ah não, nesse caso não vai precisar, né? Desculpa. Esse eu não preciso separar porque eu posso olhar só para os menores. Por que? Hã? Porque eu não entendi. Às vezes a gente precisa separar o caso sucessor do caso limite, mas nesse caso não precisa. Só percebi isso. Aí eu não entendi por que não precisa. Você vai ver quando eu fizer, né? É que eu tô vendo o futuro. A Frida tem um monólogo interno. Desculpa, eu tive um monólogo externo. Inaceitável. Beleza, vai ser o quê? A escolha do quê? Do conjunto total, ou seja, A, menos o quê? Retirados todos os elementos que já foram escolhidos. Quem são todos os elementos já escolhidos? Interessante, é isso que eu pensei, que acho que está das duas lados. Isso, é uma definição É recursivo, recursiva. né? Só que isso aqui é uma definição recursiva bem feita, né? Eu só preciso fazer o quê? Quando for vazio, eu preciso dizer quem quer a escolha, né? Aqui só com um adendo, né? Adição qualquer, né? Que é o E aplicado ao vazio. Então eu vou incluir de volta o vazio aqui. É igual a quem? Hã? A gente não fez isso, né? Não importa. Não, tô dizendo. A gente tem a função escolha. Eu só estou fazendo uma pequena modificação para que ele tenha algum elemento por vazio, né? Porque vai ter uma hora, como você mesmo percebeu, que vai faltar elemento. E eu vou ter que aplicar para o vazio. Então, vou dizer que é o próprio vazio. Pois é. Beleza, aí agora, veja, a gente definiu uma função que vai dos ordinais em A. Obviamente vai ter repetição, né? Quando eu chegar no vazio, eu vou ficar repetindo vazio. Tem que incluir o vazio. Só para ficar preciso. E aqui. Certo? Essa função existe? Existe, né? Pelo teorema da recursão. Transferido, certo? É uma função da classe dos ordinais disso aqui, de modo que isso equivale. Certo? E agora? Eu defino, né? Agora que eu tenho isso, eu defino quem é essa relação aqui. Então, o que vai ser R? Vai ser XY. Tal que o quê? F de X. Não, desculpa. F menos 1, né, o inverso dele. Eu pego um elemento de A e pego o inverso dele. Vai ter um problema de fronteira aqui se o vazio estiver em A. Tá? Mas é só, aí nesse caso é só pegar qualquer coisa que não esteja em A. Pega qualquer elemento que não está em A e coloca como esse exemplo aqui. F menos 1 de X é menor do que F menos 1 de Y. Ou como é os próprios ordinais, isso aqui. Eu quero, ou seja, um está na posição. Quem que é esse elemento? Ele está na posição 99, o outro está na posição 73. Então quer dizer que, eu vou dizer que
que está na posição 73 se relaciona com o que está na posição 99. Só isso. Certo? Aí essa relação, só para finalizar, vocês podem fazer isso como exercício, terminar e mostrar que ela é de fato uma boa ordem. Mas vai ser, né? Porque ela faz uma mímica exatamente do que acontece nos ordinais, que você já sabe que é uma boa ordem. Né? Então, beleza? Essa F é menos 1 que você está colocando aí, a F é aí de cima, né? Porque o que eu estou falando? Eu estou atribuindo um número ordinal a cada elemento do conjunto A. Eu estou pegando quem é o número desse elemento. Quem é o número que dá esse elemento. Aí tem só um problema de fronteira do zero aqui, né? Isso. Só fazer uma pequena adaptação. O problema de fronteira com zero, no sentido se ele pertence ao. É porque a função, ela não, essa função ao menos 1, ela não existe. Ela não é função. Mas é só eu pensar que o zero está fora dessa. Ou seja, a imagem do zero é alguém que não está em A. Pensa B é uma coisa que não está em A. Certo? Facilita. Aqui B. Certo? Então, para o B, a função não é injetora. Certo? Tudo bem? Pro... Isso. Para o B, a função f não é injetora. Por quê? Porque a partir de um certo número, todo mundo é B. Certo? Pensa nessa ordem aqui. Se a gente fizesse essa função desse jeito, eu ia ter o f de 3. Quem que ia ser o f de 3 aqui? Ia ser B. Certo? Ia dar esse menos todos os já escolhidos. E depois o f de 4 ia ser quem? Esse é o vazio. Vai ser vazio de novo, então vai dar B. Certo? B. Então a partir daqui é tudo B. Exatamente. Então o que você faz? Essa inversa aqui você tem que restringir para o que acontece antes de chegar no vazio, ou seja, antes de chegar em B. Antes de chegar em B, a inversa ela é bem definida, porque a função é injetora. Depois ela não é. Porque se eu pegar assim, B, quem é o número que dá B? Eu não sei se é 3, eu não sei se é 4. Tá vendo? Mas tudo bem, mas não tem problema, porque o B não tá nesse domínio aqui. Então nunca vai acontecer essa situação ruim. Beleza? E aí, como consequência dessa própria técnica que a gente fez aqui, o que a gente vai ter? Todo mundo pode ser bem ordenado. Né? Todo mundo pode ser bem ordenado. Então todo mundo é igual, isomorfo a um ordinal do pertencimento. Então é isso que a gente vai começar a fazer agora, que é essa parte de construir esses isomorfismos. Então a gente vai introduzir esse conceito muito importante. Então tudo bem, né? Provamos o teorema da boa ordem. Agora o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente precisa introduzir essa ideia de o que significa exatamente ter a mesma estrutura. Ou seja, a gente precisa introduzir o conceito de mergulho e isomorfismo. Né? Ou seja, como que eu sei que duas coisas têm a mesma estrutura?
como a gente está interessado só em teorias de conjuntos, a gente vai fazer só para essa linguagem meio reduzida, né, em que a gente tem só uma relação. Então, por exemplo, como que eu sei que A, RA tem a mesma estrutura que B, RB? Eu tenho uma relação B em um domínio B, eu tenho uma relação A em um domínio A. Fácil, né? Por exemplo, se eu tivesse um exemplo qualquer aqui, vamos pensar dois exemplos mais concretos. Vamos lá. O meu domínio é 0, 1, 2. Certo? E a relação é ser menor. Certo? Então, 1 é menor, ou 0 é menor do que 1, 1 é menor do que 2, acabou. E 0 é menor do que 2. Beleza? Agora, vamos pensar em outro domínio. O domínio dessas 3 cadeiras aqui. Tudo bem? Eu tenho a cadeira que eu vou batizar ela de João, Juliana e José. Certo? Cadeira João, cadeira Juliana, cadeira José. Certo? Aí eu vou dizer o seguinte, ó, a relação entre essas cadeiras que eu vou definir é a seguinte. Uma cadeira se relaciona com a outra se ela está mais distante de mim do que a outra. Ou se ela está mais perto de mim do que a outra. Certo? Assim, totalmente diferente, né? O 0, 1, 2, 3. E aí, essa cadeira está mais perto de mim do que essa. Né? Então, João está mais perto de mim do que Juliana, logo João se relaciona com Juliana. João se relaciona com José e Juliana se relaciona com José. Vejam, é a mesma estrutura que o 0, 1, 2 e 3. Apesar de serem objetos diferentes, terem tido caminhos de como a gente definiu diferentes. Certo? Como que a gente formaliza essa noção? A ideia é o quê? É você ter uma função que vai mapear que elemento de A ocupa a mesma posição no universo de B. Então você tem que fazer o quê? Uma função entre os dois domínios. Então, F, A, B é um isomorfismo, né? Iso de mesmo, morfismo de forma. Mesma forma, ou seja, tem a mesma forma, esses dois domínios têm a mesma forma, quando o que acontece? Bom, F primeiro tem que ser o quê? Bijetor. Certo? Se eles têm a mesma forma, quer dizer que um elemento tem que estar mapeado em exatamente um e não pode faltar ninguém. E além disso, o quê? Se o 0 se relaciona com 1, João tem que se relacionar com Juliana. Exatamente. E vice-versa. Então, e além disso, se A se relaciona através de A com B, isso acontece se somente se F de A se relaciona por B com F de B. Certo? Então, isso é um isomorfismo. Aqui numa linguagem bem reduzida, a gente pode estender isso para linguagens com mais elementos, né? Com funções, mas aqui, para os nossos propósitos, isso aqui vai ser suficiente. Tá? Se a gente precisar um pouco mais de estrutura, a gente continua, mas é até bom começar a entender isomorfismo com uma linguagem bem simplificada, que a gente entende o conceito e depois, possivelmente, complexifica. Tudo bem? Percebem que isso aqui dá exatamente aquilo que a gente queria? A noção de que o conjunto 0, 1, 2 e o conjunto das cadeiras João, Juliana e José tem a mesma estrutura? Tem a mesma estrutura de acordo com aquela relação definida nesse domínio.
Bom, mas a gente quer também uma outra noção que é importante, que é a noção de mergulho. Qual que é a diferença do mergulho para isso? O mergulho é quando uma estrutura pode ser mergulhada em outra. Ou seja, pode ser que eu não mergulhe em toda a estrutura, mas ok, eu fui copiado dentro da outra estrutura. Existe uma cópia minha dentro daquela outra estrutura. Não é o mesmo que subestrutura, né? Hã? Não é o mesmo que subestrutura. É uma subestrutura que tem uma propriedade X. Tá. Certo? Então a gente tem que ver o que é subestrutura. Hã? Então tem que ver o que é subestrutura. Não precisa, na verdade, mas vamos lá. Acho que na quarta-feira, no semestre passado, a gente viu isso, tá? A gente viu. Beleza, o que é ser uma subestrutura? Subestrutura é A e B, de modo que F é injetor, certo? E vale isso aqui. Agora, qual que é o mergulho? O mergulho é quando isso aqui, porque se isso aqui vale, pelo fato de ser digitora, você consegue estender isso para todas as formas da linguagem. Ou seja, como é bijetor, que você também vai conseguir como consequência? Você vai conseguir que qualquer forma que vale para A, B, C, assim, é equivalente a φ de A. Aqui dentro do domínio A, né? Aqui dentro do domínio B. Ou seja, toda vez que eu encontrar LA aqui, eu troco por LRB aqui. E o contrário. Só isso. Ou seja, daqui eu tiro isso, mas aqui eu preciso do fato de ser bijetor. Certo? Tudo bem? Mas o mergulho, ele precisa de algo a mais, né? Ele precisa que, além de ser injetora e ter a mesma forma, ele se relaciona com o resto do domínio de tal modo que isso aqui vai. Pensa assim, A1 pertence ao domínio A, então certo? Ou seja, não só isso aqui é eu produzir uma cópia, mas isso aqui eu produzo uma cópia só se eu ignorar o resto. Né? Por exemplo, está lá uma estrutura. Ele não é sobre-gestora, né? Hã? Ela não é sobre-gestora. Isso, essa aqui. Aí o que acontece? Eu faço uma cópia dessa aqui dentro. Certo?
Fiz uma toca aqui. Só que qual que é o problema? Pode ser que quer dizer, minha pergunta é, vai valer isso aqui? Necessariamente? Se você quiser um código. Não vai contar tudo, né? Vamos pensar um exemplo. Só para a gente entender um pouco isso. Porque no mergulho, alguns elementos vão ficar de fora, né, no mapeamento. Né? Alguns elementos vão ficar de fora do mapeamento. Exato. E aí eles podem atrapalhar, né? Esses elementos que estão de fora, eles podem atrapalhar. Por exemplo, pensa nisso aqui, ó. 1, 2, 3. E eu vou mergulhar em 1, 2, 3, 4. E a minha relação aqui é o maior e aqui é o maior. Certo? Menor. Ou menor. Aí eu vou fazer o seguinte mapeamento. Ó. 1 vai no 1, 2 vai no 3, 3 vai no 4. Certo? Isso é um mergulho? Ou isso é uma subestrutura? Um foi no 1 foi no 1, 2 foi no 3 e 3 foi no 4. É uma subestrutura? Deixa eu fazer de modo mais sugestivo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1 no 1, 2 no 3, 3 no 4. Certo? É uma subestrutura? Aparentemente, sim. Sim, né? Porque o 1 é menor do que o 2 e o 1 é menor do que o 3. 1 é menor do que o 3, 1 é menor do que o 4. Certo? Então, preservei a estrutura. Espera um pouco. Espera um pouco. Segura um segundo. Segura o extra. Só para você entender, senão você pode se perder nesse conceito. Fora que também eu vou terminar. Tá. Eu tenho que responder um negócio, mas eu tô achando. 5 minutos? Pode esperar. Só pra gente entender, senão fica. Desculpa isso. Mas ó, não, é só porque às vezes está num momento importante. Mas tá, não. Aí depois. É o clímax. Não, tá. É a cultura, ele vem do I. Então é uma subestrutura. É uma subestrutura. É uma subestrutura, todos concordam? Agora, é uma subestrutura que tem essa propriedade? É uma. Você quer dizer, é um mergulho, né? Não. Não é. Por quê? Que fórmula essa aqui? Essa aqui satisfaz que fórmula? Existe um x, tal que 1 é menor do que x e x é menor do que 3. Certo? Ou seja, colocando na linguagem aqui, seria existe x tal que f de 1 é menor do que x e x é menor do que f de 2. Só que essa daqui não satisfaz essa fórmula para o 1 e para o 2. Mas vai existir algum mergulho que vai satisfazer? Existem vários. Não nesse caso. Mas, por exemplo, o teorema de Logan-Rice-Polen diz que toda estrutura menor pode ser mergulhada em uma estrutura maior do que ela, com uma cardinalidade superior. Satisfazendo todas as formas. Satisfazendo de todas as formas. Ou seja, não só é uma subestrutura, como é uma subestrutura elementar. Certo? Não só é elementar, como é um mergulho. Ou seja, quando eu passo de um para o outro, elas preservam todas as formas. Certo? Eu vou usar isso aí no minha tese.
Eu tava pensando nisso antes, foi bom ter essa aula, né? Bom, estou aqui para ajudar. Uma teoria de quase verdade. Vou precisar de duas estruturas e vou usar uma subestrutura. Aliás, Mercúrio. Preserva. Beleza? Só para a gente entender o que é esses conceitos que a gente vai usar ao longo do que a gente vai fazer aqui na próxima aula. A gente não vai usar diretamente o conceito de Mercúrio, mas a gente vai usar lá mais na frente, tá? Vai ser importante. Mas agora a gente acho que só vai falar de isomorfismo. Como é que foi, Mergulho, essa técnica ela foi usada assim, uma das primeiras vezes no Lower High School? Como eu Mas disse, antes, é difícil. Se você olha o artigo original, ele fala de um modo totalmente ainda cru, porque tem uma coisa que é assim, o teorema de Loewen-High é considerado um teorema fundante, né? Ou seja, o primeiro teorema importante que você aprende em teoria de modelos. Só que a teoria de modelos, em tese, foi criada 15 anos depois da prova do teorema de Loewen-High, então fica meio estranho, entendeu? Foi muito louco. Então, o linguajar que o Loewen-High, que o Skolem principalmente usa, Não é o mesmo. não é o mesmo que hoje a gente usa. Nem poderia ser. Nem poderia ser, porque a teoria de modelos surge com Tarski ali na década de 30. E o teorema de Loewen-High, se eu não me engano, é 17 e 18. Só para ter. E quem fez essa conexão? Foi. Eu acho que foi o Loewen-High. Mas depois, lógico. Depois do Skolem. Principalmente do Skolem, né? Esse é o ponto. O Loewen-High surge depois. O Skolem, que é, digamos, quem fez a técnica. Beleza? Então, a gente fecha aqui a primeira. A gente volta nos 4.